E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Relações Ecológicas, aula 1. Meus amores, a gente entra agora numa parte muito legal de estudar, que é a parte de Relações Ecológicas, a parte de Ecologia. Todo ano a gente trabalhou coisas muito pequenininhas e agora a gente vai estudar os seres vivos e a relação que eles têm com o meio ambiente. Ecologia é isso, é o estudo dos seres vivos, a relação entre si e a relação deles com o meio ambiente. Nas relações ecológicas, a gente vai ver as diversas formas que os seres vivos se relacionam, entre seres da mesma espécie e entre espécies diferentes. Então, meus amores, a gente tem que saber que o ecossistema, quando a gente chama, a gente está falando de um local com relações dinâmicas, de dependência, de alimentação, de parasitismo, enfim, o estudo dos ecossistemas é o estudo das relações dos seres vivos com o ambiente que eles pertencem. Tem diferentes tipos de relações. Tem dois grupos principais. Existem as relações que são harmônicas e as relações que são desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas relações que são favoráveis para as espécies ou pelo menos que são indiferentes. As desarmônicas são aquelas que causam algum tipo de prejuízo para um dos seres que estão envolvidos, né? Então a gente vai começar com as relações desarmônicas. O conceito é isso: pelo menos um dos envolvidos tem algum tipo de prejuízo. Às vezes são os dois que têm, às vezes é pelo menos um. Exemplo aqui, ó, a gente tem uma ariranha se alimentando. É um predatismo, é o nome de uma relação. Para a ariranha tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, ela tá se alimentando. Porém, para a espécie do peixinho que está sendo comido, pagando com a sua própria vida, está sendo desarmônico. Só que a gente vai ver que por mais que, às vezes, para esse ser vivo que está morrendo seja uma coisa ruim, o fato de estar se despedindo da vida, para a espécie, às vezes, a relação desarmônica vai ser até importante. E as relações harmônicas, pelo menos um dos seres da relação é beneficiado e nenhum é prejudicado. Não significa que os dois têm que ter benefícios, mas um tem que ter benefícios e para o outro tem que ser indiferente. O exemplo que a gente tem aqui, é o caso das abelhinhas. As abelhinhas vão ter uma relação harmônica com elas próprias, tá? A gente vai ver que depois ela também vai ter uma relação harmônica com as plantas. As plantas, elas vão fazer a polinização, as abelhas fazem a polinização. É bom tanto para as plantas que estão tendo seu ciclo reprodutivo ajudado pelas abelhas, assim como as abelhas que vão ter fonte de alimento. Aí a gente tem essas interações. Então a gente já sabe que tem as relações desarmônicas e as relações harmônicas. E aí tem uma outra classificação. As relações, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, intra significa dentro, entre seres da mesma espécie. Aqui a gente está vendo, por exemplo, eu acho que tu olhas rapidamente e pensa que é um ser vivo. Só, a gente está vendo um coral. E esse coral é feito de animais, sabia? Cada um desses serizinhos aqui, ó, é um ser vivo que está vivendo em colônia, que a gente chama. Ou seja, estão próximos, estão vivendo anatomicamente unidos. Então, é uma relação entre seres da mesma espécie, uma relação intraespecífica, formando coral. E tem as relações interespecíficas. Interespecífica significa entre espécies diferentes. Aqui a gente tem um exemplo de um beija-flor e de uma flor. Para a planta está sendo importante porque ela está recebendo... Não, vamos começar pelo beija-flor. O beija-flor está se alimentando, primeiro. Ao se alimentar, ele se enche de pólen, que é a célula sexual masculina da flor, e vai lá na outra flor e leva esse pólen para acontecer a troca de gametas, ou seja, a reprodução sexuada. Então, o beija-flor e a flor é uma relação interespecífica. A flor está reproduzindo da planta e o beija-flor está se alimentando. E aí, meus amores, a gente vai ter esse resumo aqui entre as relações harmônicas e as relações desarmônicas. As relações harmônicas, elas podem ser intraespecíficas entre seres da mesma espécie ou interespecíficas entre espécies diferentes desarmonicamente. Harmonicamente. E as desarmônicas a mesma coisa. Aí tem esses vários nomezinhos aqui e que nas aulas agora a gente vai estudar cada uma dessas relações.
ok? Então, a primeira coisa que a gente sempre vai ver, a gente vai ver assim, estudar tal relação, ela é harmônica ou desarmônica? É interespecífica ou intra? Aí depois a gente vai ver os detalhes de cada uma. Então, vamos lá. Vamos então para as relações intraespecíficas entre seres da mesma espécie harmônicas, ou seja, seres da mesma espécie que se relacionam harmonicamente. Existem dois tipos, um que se chama colônia e outro que se chama sociedade. Vamos primeiro para as colônias, meus amores. As colônias nada mais são do que seres da mesma espécie que vivem harmonicamente conectados entre si, anatomicamente. Eles não conseguem viver isolados, eles precisam estar em grupo e unidos anatomicamente. O exemplo mais clássico é a caravela. A caravela, se a gente olha, a gente pensa que é um único animal. Inclusive, o nosso litoral aqui em Floripa, eu fui caminhar na praia, caminhar é permitido, com máscara e distanciamento, e encontrei aqui na Praia dos Ingleses cerca de 10 caravelas num dia na areia. Ou seja, são animais que vivem em colônia, porém quando tu olha, tu acha que é um único ser. Desculpa. Mas não, tem a parte dos flutuadores, dos alimentadores, dos protetores, que são cada um indivíduos que se conectam e formam um único ser, ok? Cada um com diferenças anatômicas, mas que são fundamentais, eles não conseguiriam viver separados. As caravelas têm que se tomar muito cuidado, porque elas possuem esses tentáculos bastante longos e esses tentáculos podem queimar entre aspas, intoxicar uma pessoa e inclusive levá-las ao hospital, com dificuldades respiratórias, problemas gastrointestinais, tonturas. Então tem que tomar muito cuidado nesse verão aí quando aparecem caravelas no nosso litoral. Outro tipo de colônia, que também é uma relação intraespecífica harmônica, tá aqui os corais que eu comentei para vocês, que cada um desses é um ser vivo, mas que se encontra unido anatomicamente. E as nossas famosas colônias de bactérias, né? As colônias de bactérias, aqui como a gente está vendo, o que significa? Isso é uma placa de cultivo de bactérias. A gente sabe que as bactérias são seres microscópicos. Aí vocês já devem ter visto que tem algumas práticas que querem ver, por exemplo, o quanto nosso celular é sujo, o quanto nossa cédula de dinheiro tem bactérias. Aí o que eles fazem? Eles pegam um swab, que a gente chama, que é na verdade um cotonete gigante, totalmente esterilizado, sem bactérias, sem nada, que tá lá dentro de um saquinho. Eles tiram aquele swab, o pesquisador, passa na partezinha que quer se pesquisar, tipo no teu celular, no teu fone de ouvido, seja o que for. E aí pega essa plaquinha que tem uma gelatina nutritiva, só que cresce determinadas bactérias, por exemplo, bactérias de origem intestinal. Aí tem um alimento que só faz crescer esse tipo de bactéria. Aí pega esse cotonete e passa nessa plaquinha que tem a gelatina nutritiva e fecha. E deixa uns 2, 3 dias, dependendo do tipo de bactéria, dependendo do tipo de temperatura que ela cresce. E aí o que vai acontecer? Vai se formar essas bolinhas. Essas bolinhas que são visíveis a olho nu são nada mais do que colônias bacterianas. Cada uma delas foi uma bactéria que caiu ali e originou milhões de bactérias, porque a reprodução é muito rápida. E essas milhões de bactérias conseguem ser visíveis a olho nu. Aí a gente consegue contar quantas colônias tem e que cada colônia são milhões de bactérias unidas anatomicamente, e aí a gente consegue contar quantas bactérias originalmente tinha naquele celular, naquele fone de ouvido. Então as colônias bacterianas são essas bolinhas que a gente consegue ver. Aqui a gente tem uma que é uma colônia que parece um pouco menos densa, mais esfumaçada, já é uma colônia de fungos. Mas são seres da mesma espécie que vivem anatomicamente ligados. E para a gente terminar, a gente vai ter aqui as relações harmônicas intraespecíficas, que no caso é a sociedade. Mas a sociedade vai demorar um pouquinho mais, então eu vou gravar um vídeo só sobre sociedade. Beleza? Fechou? Então, próximo vídeo, sociedade.